Iniciando aqui agora então o terceiro vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre sistemas lineares, ok? Certo. A gente resolveu no último vídeo, a gente resolveu um sistema possível determinado, correto? A gente já viu as classificações, como que é. A gente resolveu um sistema possível determinado e descobrimos que a solução desse sistema eu expresso como um conjunto e que eu expresso como um par ordenado do valor de x e do valor de y que eu achei que satisfaz o sistema, satisfaz todas as equações do sistema simultaneamente, tá? Agora a gente vai resolver outro exemplo aqui. O seguinte sistema a gente vai resolver. O sistema 4x menos 2y igual a 1. 16x, não, perdão, menos 16x mais 8y igual a menos 4. Certo? Como que eu resolveria então? Como que é o método de resolver? Eu pego uma linha e somo na outra, né? Eu posso somar eu pego uma equação e somo ela na outra. Agora a gente vê que somando uma vez eu não vou conseguir sumir com nenhuma. Vamos tentar sumir com esse 8y aqui. Sumir com um y para encontrar o valor de x. Eu vou somar uma vez, eu posso somar uma vez e eu vejo que eu não vou chegar no que eu quero, não vou conseguir zerar o y. Eu preciso somar 4 vezes a minha equação aqui de cima para conseguir zerar com esse y. Precisaria somar ela uma vez, depois 2 vezes, depois 3 vezes, depois 4 vezes. Aí eu conseguiria realmente zerar o y aqui. Porque menos 2y vezes 4 dá menos 8y. Com 8y eu consigo, então menos 8y mais y mais 8y dá 0, né? Então, eu precisaria multiplicar essa linha por 4. Depois somar aqui, né? Somar com a linha de baixo. Somar com a equação de baixo. Fazendo isso, então, né, multiplicando por 4, vamos ver qual que é o resultado. Vamos fazer aqui a barrinha e vamos ver qual que é o resultado dessa soma. Eu vou fazer, então, vezes 4 a equação de cima para somar com a equação de baixo. Então, 4 vezes x, tem que, né, multiplicar dos dois lados da igualdade para que a igualdade se mantenha, tá? Então, 4 vezes x menos 4 vezes 4 vezes x menos 4 vezes 2 vezes y igual a 4 vezes 1, né? 4 vezes 4x vai me dar 16x. 16x, deixa eu já escrevendo. Vai me dar 16x. Aqui vai me dar, então, menos 8y. E aqui do outro lado vai me dar igual a 4. Né? 4 vezes 1. Depois de multiplicado, ok? Eu multipliquei aqui por 4 e deu esse resultado embaixo. Então, agora a gente a gente soma essas duas equações. Somando, eu vejo que 16x menos 16x vai dar 0. Menos 8y mais 8y vai dar 0. Mais 0. 4 é igual, né? 4 menos 4 dá 0. Aqui eu cheguei que 0 mais 0, eu vou chegar no quê? Eu chegar aqui 0 igual a 0, né? 0 mais 0 é 0, então 0 é igual a 0. Cheguei nisso daqui. E agora? Olha, pelo menos a gente vê que essa igualdade está correta, né? Pode acontecer, né? De 0 ser igual a 0, tá certo. 0 é igual a 0. O que não poderia seria 0 igual a 2, né? Alguma coisa além de 0. Aí estaria errado. Mas nesse caso tá certa, né? É uma igualdade correta. Agora, o que isso me diz?
Isso me diz que a equação aqui de baixo era exatamente igual à equação de cima vezes menos 4 daí. Porque aqui é 4 vezes 4, né? É vezes 4 que a gente fez. E eu consegui exatamente subtrair. Então a equação de cima deve ser igual a menos 4 a equação. Quer dizer, a equação de baixo deve ser igual a menos 4 vezes a equação de cima. Isso me indica que essa informação aqui, ou seja, a equação que eu tinha sobre x e y, a segunda equação, a equação de baixo, ela não me deu nenhuma informação a mais, né? Ela não me deu nenhuma informação a mais sobre o meu sistema, sobre as minhas variáveis aqui, sobre x e y. Não me deu uma informação. A única informação que eu tenho que é realmente original é a informação de cima. Agora, aqui embaixo é simplesmente a mesma informação ou equação de cima, só que multiplicado por menos 4. Então acaba sendo redundante. Uma informação ou uma equação redundante, tá bom? Acaba sendo. Por isso, eu volto para a minha equação de cima. Por isso eu volto, então, para a minha equação de cima. 4x menos 2y igual a 1. E agora, como que eu faço para resolver? Bom, eu já vi que esse sistema não vai... porque a gente já tinha visto, né, que uma equação apenas, uma equação linear, sozinha, com duas incógnitas, não me define... eu não vou conseguir tirar um valor para x e um valor para y que vai satisfazer a minha equação. Como que eu resolveria, então? A gente viu que o método, no último vídeo, a gente viu, no último e no penúltimo vídeo, a gente viu um método para se resolver. Isolando, né? Isolando alguma variável. Isolando alguma incógnita. Pra gente manter não precisar trabalhar com ideia de variáveis. Incógnita. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar assim, tá? A gente vai acabar trabalhando com a ideia de variáveis. Nesse caso. Então, a gente vai ter, isolando alguma incógnita ou variável. Vamos isolar y. A gente vai passar, então, daí 4x para o outro lado, subtraindo, né? Eu vou ter, então, que menos 2y é igual a 1 menos 4x. Aí eu posso, para isolar o y, eu posso passar menos 2 dividindo. Então eu consigo que y é 1 menos 4x sobre menos 2. Dividindo isso aqui por menos 2, eu inverto o sinal da equação de cima. Fica aqui menos 1 mais 4x sobre 2, né? Só tirei o sinal, só apliquei o sinal do menos 2. Aí ficou mais 2 embaixo. Agora eu divido ambos os valores pela fração. Então eu posso cortar esse 2 com esse 4 e eu fico com o seguinte. Menos 1 sobre 2 mais... Aí eu cortei 2 com 4, 2x. Então eu cheguei aqui numa relação. Uma relação. Esse foi o meu resultado. Uma relação. E agora? Eu não consegui uma solução, né, exata para x e para y que satisfaça simultaneamente o meu sistema. Eu consegui uma relação. Mas essa é a solução do sistema. A questão é que o sistema era SPI. Esse é o caso
que eu vou resolver e que eu vou encontrar um sistema SPI. Solução do sistema SPI. Logo, encontrando essa solução, eu consigo afirmar com toda certeza que esse sistema é SPI, ou seja, um sistema possível indeterminado, ou um sistema consistente indeterminado, também pode ser. Você pode chamar, né? Então essa é a solução do meu sistema SPI. A gente já viu que para cada valor de x eu vou ter uma correspondência de y, e isso indica que eu tenho infinitas, é o meu segundo caso, né? O segundo caso lá, infinitas soluções. Já viu o porquê disso, tá? Agora, uma coisa importante. Como que a gente expressa o conjunto solução desse caso aqui? A gente expressa dessa seguinte forma. A gente tem duas possíveis formas para se expressar o conjunto solução. A gente pode expressar assim, vai ser um conjunto, né? Um conjunto de valores para x e para y. Mas eu expresso como um par ordenado. Primeiramente, eu expresso como um par ordenado. Eu posso expressar com o par ordenado xy. Eu digo agora que o par ordenado xy está assumindo valores diferentes, não apenas um valor igual ao último caso, ele está assumindo valores diferentes. Então, eu tenho que dizer que esse par ordenado pertence aos reais ao quadrado, ou o R2, né? Que é o plano cartesiano, R2, pertence a R2, tal que y é igual, aí eu escrevo essa relação aqui, é igual, aí eu vou passar o 2, vou colocar o 2 na frente, tá? 2x menos 1 sobre 2. E tá aí descrita a solução do meu sistema. Ou eu também posso escrever o seguinte. Eu posso, em vez de escrever o par ordenado xy, eu posso já aplicar diretamente essa relação aqui que eu encontrei diretamente no par ordenado. Aonde eu vejo y, eu substituo e coloco isso daqui. Ou isso daqui, né? Que é a mesma coisa, só inverter a posição. Posso colocar diretamente x, aí 2x menos 1 sobre 2. Eu coloquei essa relação que eu encontrei como solução diretamente onde era y no par ordenado. Eu substituí y pela solução do sistema. Aí eu tenho que x e 2x menos 1 sobre 2. Essa vai ser a solução tal que eu preciso indicar que isso vai ser uma variável agora. Porque agora sim isso vai estar variando. Porque para cada valor de x eu vou ter um valor de y. Então eu tenho que dizer que é uma variável. Por isso eu devo indicar aqui que aqui são duas variáveis diferentes que estão variando independentemente. Mas aqui eu indiquei uma restrição. Então não é tão independentemente assim que elas estão variando. Aqui eu indiquei diretamente a relação de dependência entre cada uma. Então aqui eu preciso indicar que pelo menos uma das... Eu preciso indicar que eu vou ter uma variável aqui. Qual que é a única variável que eu tenho agora aparecendo? Eu já tirei o y. A minha única variável aparecendo é x, então eu preciso indicar x pertence aos reais. X é uma variável dos reais. Essas são as duas formas de eu indicar a solução de um sistema SPI, ok? São as duas formas de se indicar o conjunto solução de um sistema SPI. São duas formas diferentes, ambas são válidas. Eu coloco primeiro o par ordenado, digo que ele pertence a R2 e digo a restrição daí que y é 2x menos 1 sobre 2. Ou eu indico diretamente a restrição no par ordenado e indico que x vai estar depois variando
indico depois que x vai estar variando nos reais, que x vai ser uma variável dos reais, ok? Essa vai ser sempre a forma que eu vou encontrar uma solução de um sistema SPI. Como assim? Quando eu tiver um sistema SPI, eu vou sempre encontrar algo do tipo... Agora eu vou usar, em vez de XYZ, essas coisas assim, eu vou usar X1, X2, X3, X4, X5, ok? Eu posso encontrar algo do tipo X2 igual a A vezes X1 mais B, por exemplo. E se tivessem outras também, outras variáveis, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui são soluções. Como que eu olho, como que eu analiso a solução do SPI? Como que eu analiso essa solução? Tem algumas coisas que devem ser citadas, tá? Às vezes eu poderia ter outras variáveis também, né? Aí eu diria que x3 daí seria igual a... Aqui eu não coloquei índice para não... Mas vamos usar outras letras. É igual a C x1 mais D. Para indicar que são letras diferentes. Mas tá vendo que eu estou fazendo sempre com x1? Pois é. A gente, na hora de expressar uma solução de um sistema possível indeterminado, a gente geralmente isola todas as variáveis, todas as outras variáveis, em função de uma variável. Em função de apenas uma variável. Ou, no caso, às vezes vai ter sim casos onde eu tenho mais variáveis e mais variáveis aparecendo aqui, desse lado. Como uma soma. Mas esse é um caso. Eu poderia ter, aqui por exemplo, eu poderia ter, vou colocar 3 pontinhos aqui, para a gente ver que pode ser n variáveis aqui. Xn igual a n x1. A n seria a mesma coisa que o a, mas pro xn, tá? Não seria o mesmo número, não necessariamente, que bn, tá? Ficou bem apertado. Mas eu poderia ter todas as variáveis, se fosse o caso de existir todas essas variáveis no meu sistema, eu poderia ter essas relações, onde eu deixo todas as variáveis em função de apenas uma variável. Poderia também ter o caso de a minha variável, as minhas variáveis dependerem não só de uma, mas de duas ou mais, né? Por exemplo, o caso de x3, vamos começar com x3 e vamos passar, seria no caso de x3 depender de x2 e de x1. Então, a x1 mais b x2. Esses a's e b's aqui não tem relação, tá? Eu estou indicando para vocês tipos de solução diferentes. Que a gente vai fazer uma análise agora. Vai fazer uma certa análise agora. Mais C. Aí no caso também, aí eu vou escrever embaixo para não ocupar muito espaço ali. x4 daí, que seria uma outra variável do meu sistema, também escrito em função de x1 e x2, né? A gente terminou no C, pode ser... dx1, quer dizer, mais x2, esse E não é o número de Euler, tá bom? Tem nada a ver com o número de Euler, mais f, esse f não é de função, são constantes que eu tenho aparecendo na solução do SPI, ok? Não confunda, tá bom? Aí x5 também escrito em função de x1 e x2, g, x1, estou usando todas as letras do alfabeto, mais h, x2, mais
I. I não é de número imaginário. É só uma constante. Eu poderia ter infinitas. Infinitas não. Eu poderia ter N variáveis. Tantas variáveis quanto eu quisesse ter. Falei errado. Infinitas não pode, tá? Vou colocar como AN vezes x1 mais BN vezes x2 mais CN. Vou colocar assim, com o índice daí. Ok? São casos onde eu posso ter. Aí eu deixo todas as outras variáveis em função dessas duas primeiras aqui que eu achei. Que eu percebi. Elas tem um nome, né? Eu deveria dar um nome. Deveria dar nomes para essas variáveis assim. Porque elas se relacionam de maneiras diferentes. Todas as variáveis que eu fizer elas em função, elas serem função de outra variável, digo, essas aqui, ó, x3, x4, x5 até xn, todas essas outras variáveis aqui são chamadas, ó, x3, x4, x5, xn, todas essas outras variáveis são chamadas, elas recebem o nome de variáveis líderes. Líderes. Porque é elas que eu vou usar é elas que eu vou fazer a relação. É com elas que eu vou fazer a relação. São elas que eu isolei, para ser mais exato, para ser mais conciso ali. Foram elas que eu isolei. Foram elas que eu escolhi isolar, perdão. Por isso, elas são as variáveis líderes. E as outras? No caso aqui, x1, x2 aparecendo várias vezes, né? Que eu fiz todas as variáveis líderes em função dela, em função dessas outras variáveis, né? No caso aqui também. São chamadas variáveis livres, tá? Chamadas variáveis livres. As variáveis livres, elas são as variáveis independentes. Ok? Aqui nesse caso aqui de cima, quais seriam as líderes e quais seriam as livres? As líderes seriam as que eu usei para isolar, né? As que eu isolei na conta. As que estão isoladas, né? x2, x3 até xn. A variável livre, a única variável livre, é x1. Ok? Então isso é uma coisa importante de se ter entendido para esse caso aqui de solução, para o caso onde eu tenho uma solução para um sistema SPI. O sistema SI, ele vai ser simplesmente quando eu vejo que o meu sistema não possui solução. Quando o sistema simplesmente não pode ter solução. Não existe solução possível que satisfaça o sistema. Por exemplo aqui. Eu posso ter o caso onde x mais y é igual a 7 e 2x mais 2y é igual a 6. Eu posso ter esse caso aqui. Alguns já vão ter olhado e vão ter falado, entendi. Por quê?
Porque eu só multipliquei a equação de cima. Do lado esquerdo, eu só multipliquei por 2. X mais y, multipliquei do lado esquerdo por 2, fica 2x mais 2y. Agora, do lado direito, para que a equação se mantivesse, para que a igualdade se mantivesse, eu deveria ter multiplicado por 2 também. Então, aqui o resultado deveria ser 14. Mas não é. Quando eu fizer aquele negócio de acabar com uma variável aqui, de tirar uma incógnita, né? Acabar com a incógnita ali, de tirar a incógnita, esqueci a palavra. Mas, como que eu faria? Eu multiplicaria por 2 aqui. Eu multiplicaria por 2 e somaria na equação de baixo. Ou melhor, não, por menos 2, né? Por menos 2. Por menos 2 que eu multiplicaria. Multiplica por menos 2 e somaria com a equação de baixo. Multiplicando isso aqui por menos 2, ficaria o quê? Menos 2x menos 2y igual a menos 14. Então, eu somando com a equação de baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que menos 2x mais 2x vai me dar o quê? Vai me dar 0, né? Eu vou acabar com essa. Eu vou acabar com y também, menos 2y mais 2y mais 0. Agora, menos 14 mais 16, quanto que dá? Dá 8, né? Dá menos 8, né? Então, eu chego na igualdade que 0 mais 0, 0, igual a menos 8. 0 mais 0 é igual a menos 8? Não é. Então, isso aqui simplesmente invalida o meu sistema. Ele invalida o meu sistema. Por isso, eu digo que esse sistema é um sistema impossível ou inconsistente. Esses são os outros dois casos de sistema que a gente vai ver muito nessa matéria. Ok? Espero que tenha ficado claro, tá? Porque daqui para frente agora a gente vai seguir com outro assunto. A gente vai entrar em matrizes agora, para aprender a resolver esses sistemas sem precisar reescrever todas as equações de novo. Mas antes eu tenho um exercício para você que está assistindo, tá? Um exercício para você fazer em casa, para você praticar isso que a gente acabou de entender, tudo isso que a gente compreendeu, ok? Um exercício para você é agora uma equaçãozinha um pouco mais difícil. A seguinte: x mais y mais 2e igual a 9. 2x mais 4y menos 3e igual a 1. 3x mais 6y menos 5z igual a 0. Isso aqui é um exercício para vocês, tá? É um exercício para vocês fazerem em casa e encontrarem a solução. A solução deve ser, é um SPD, ok? A solução deve ser x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3. Essa é a solução. Boa sorte.